Risco do novo coronavírus Covid-19 para as mulheres grávidas. Nos últimos dias eu recebi muitas mensagens de pacientes e de redes sociais por conta de notícias que circularam. Então eu vou explicar nesse vídeo com dados reais, com números, o porquê a comunidade médica, que tem prestígio acadêmico, científico, que está à frente das sociedades de especialidade, tem repetido que o coronavírus não é uma doença exatamente grave ou que deva causar desespero para essa população de mulheres grávidas. Não menosprezando a importância da doença, sim, ela é importante, ela aumenta o risco de complicações graves em mulheres que estão grávidas, mas é um aumento pequeno e em números absolutos ainda é muito pouco. Então eu vou explicar mais em detalhes nesse vídeo sobre isso, porque a gente deve recomendar que as gestantes tomem todos os cuidados, porém não se desesperem com a pandemia. Toda mulher grávida tem um pequeno risco de vir a apresentar alguma complicação mais grave da gestação, com ou sem coronavírus, isso sempre existiu. E além disso, existem outros vírus, como o citomegalovírus, o vírus influenza, que é o vírus da gripe comum, que está aí todo ano, citomegalo está aí também desde sempre, e eles são potencialmente muito mais graves para a gestação, e as pessoas não se desesperam, não se fala disso. Então, sim, o coronavírus, hoje a gente já sabe, tem um número grande de estudos, né, que permitiu que a gente entendesse melhor o comportamento da doença para as diferentes populações. E esse novo coronavírus pode sim aumentar a chance de uma gestante vir a ter complicações mais graves. Esse aumento de risco é da ordem, em média, de 2 a 3 vezes em comparação com outras mulheres jovens da mesma idade que não estão grávidas. E para explicar isso melhor em números, eu peguei dados de hoje, dia 9 de dezembro, do CDC, que é o maior órgão americano, e esses dados são do UpToDate, que é uma ferramenta bem conhecida entre os médicos de atualização. Então, a gente tem dados de 409 mil mulheres com infecção confirmada pelo coronavírus, das quais 23 mil eram gestantes e 386 mil era o grupo controle, que foi analisado comparativamente de mulheres da mesma faixa etária. A ocorrência de complicações como, por exemplo, admissão na UTI. No grupo de mulheres não grávidas, foram 4 mulheres a cada 1.000 que precisaram ser internadas na UTI. No grupo de mulheres grávidas, 2,5 vezes mais, 10 mulheres em 1.000, uma em 100, 1%. Então, 100 mulheres grávidas com infecção confirmada pelo Covid, uma vai para a UTI. Necessidade de intubação, mulheres não grávidas, 1 em 1.000, 3 vezes mais em mulheres grávidas, 3 a cada 1.000. Morte, mulheres que morreram em decorrência da doença. Mulheres não grávidas, 1,2 a cada 1.000, grávidas, 1,5 a cada 1.000 mulheres. Prematuridade, que é uma potencial complicação da gestação, pode ser causada por N coisas. Diversas coisas causam prematuridade, inclusive o novo coronavírus pode aumentar o risco. Dados desse estudo maior já feito. 10% a taxa basal de prematuridade em mulheres com infecção confirmada pelo coronavírus, que foram internadas, 13%, aumento de 3%. Trombose, que é um evento que grávidas já são naturalmente mais suscetíveis a terem. Tem muito poucos dados, é a situação desse caso que circulou nos últimos dias, né? Uma trombose maciça, importante, coagulação intravascular disseminada. Quase não tem dados sobre isso, de tão raro que é esse evento. Então, de um outro estudo, uma revisão sistemática, né, que é um estudo muito importante tecnicamente, do ponto de vista metodológico, 637 mulheres grávidas internadas pelo coronavírus, 3 tromboses, 0,47%. E outras complicações da gestação, além dessas que eu falei, que são as mais estudadas, também podem acontecer, mas numa proporção muito pequena em números absolutos. Então, esses são os dados, pessoal, os fatos. Mas as pessoas interpretam isso de forma muito diferente. Eu sou um cara otimista que sempre vê o copo meio cheio e fico razoavelmente tranquilo com uma chance de 1 em 1.000. Agora, tem mulheres que quando eu falo que tem uma chance em 1.000 de acontecer uma complicação grave, ela tem certeza de que vai ser ela. Assim como tem gente que gosta de fazer o papel de mensageiro do apocalipse, né? De divulgar notícia ruim e situações que causam medo, angústia, insegurança nas pessoas, dão muito ibope, né? Isso é muito usado pela mídia há muitos anos, né? Do estilo programa do Datena e assim por diante. Então isso atrai atenção e em tempos de mídias sociais
gera muito, mas muito mais compartilhamentos e comentários e etc. Então, por isso que essas coisas circulam tão rápido. Então, como eu mostrei aqui com números, com o maior conhecimento científico que já existe sobre a doença, a grande maioria das mulheres, das gestantes que for contaminada pelo novo coronavírus, vai ter quadros leves, não vai ter nenhuma complicação, como acontece com diversos outros vírus respiratórios também que sempre existiram. E como eu também falei, existem outros vírus que sempre estão aí, que são potencialmente muito mais graves e que as pessoas não dão bola. Portanto, sim, a pandemia é importante, ela é especialmente importante para outra população de idosos e doenças crônicas, que não é o grupo de gestante, não são as crianças, embora a gente recomenda, sim, que todas as gestantes tomem os cuidados, que são amplamente conhecidos, tentem ao máximo evitar a exposição ao vírus, porém, sem pânico, pessoal. A maioria vai ter quadros leves. Se fosse uma pandemia de Zika vírus, de citomegalovírus, de toxoplasmose, aí sim a conversa seria outra, as gestantes teriam realmente motivo para ficarem verdadeiramente preocupadas. Então, se cuidem, mas sem desespero.